Imagine um colosso de metal, maior que um prédio de 7 andares, carregado com mais de 800 passageiros, toneladas de combustível e carga. Agora, imagine esse gigante levantando voo com a leveza de um pássaro. Como isso é possível? O Airbus A380, o maior avião comercial do mundo, pesa mais de 500 toneladas. Quando completamente abastecido, é mais pesado do que 800 carros populares juntos. E, ainda assim, ele não só decola, como atravessa continentes e oceanos a velocidades superiores a 900 km por hora. Parece mágica, mas não é. É física, engenharia e uma jornada fascinante que começou há séculos, com sonhos e tentativas que pareciam impossíveis. Este é um daqueles casos em que a realidade supera a ficção. Porque entender por que um avião voa não é só uma curiosidade. É descobrir como os seres humanos desafiaram uma das forças mais implacáveis da natureza, a gravidade, e venceram. Neste vídeo, você vai entender exatamente como funciona o voo de uma máquina que, por lógica, deveria cair como uma pedra. Vamos atravessar a história da aviação, mergulhar nos princípios da física que tornam o voo possível e acompanhar cada etapa de um voo, da decolagem ao pouso. Prepare-se, porque depois disso, você nunca mais vai olhar para um avião do mesmo jeito. Durante séculos, a ideia de voar habitou o imaginário humano como um desejo impossível. Mitologias de diferentes culturas traziam figuras aladas, como Ícaro, que ousou desafiar os deuses com asas de cera. Mas por muito tempo, voar era apenas isso, uma metáfora, até que a ciência entrou em cena. No século XVII, os primeiros balões aerostáticos demonstraram que era possível flutuar no ar. Mas flutuar não é voar. Faltava controle, direção, sustentação. O verdadeiro voo, aquele com máquinas mais pesadas que o ar, ainda era um mistério. A revolução começou com pioneiros como George Cayley, que no início do século XIX desenhou os primeiros conceitos de asas fixas e estudou a separação das forças do voo. Depois veio Otto Lilienthal, que construiu planadores e voou centenas de vezes, até morrer em um de seus testes. Ele acreditava que entender a aerodinâmica era a chave para voar, e estava certo. Mas foi em 1903 que tudo mudou. Os irmãos Wright, com seu avião Flyer, realizaram o primeiro voo controlado e sustentado da história. Durou apenas 12 segundos, mas foi suficiente para provar que uma máquina mais pesada que o ar podia voar e ser controlada. A era da aviação havia começado. A partir daí, os avanços vieram em ritmo acelerado. Durante a Primeira Guerra Mundial, os aviões evoluíram em poucos anos, o que normalmente levaria décadas. A necessidade militar impulsionou a inovação, levando a melhorias em motores, fuselagem e controle de voo. Pouco tempo depois, em 1914, nascia a aviação comercial. Um nome pouco conhecido, mas fundamental. Tony Janus, que pilotou um voo experimental de apenas 34 quilômetros na Flórida, levando um único passageiro que pagou $400 pela experiência. Foi o início do que viria a ser uma das maiores indústrias do mundo. Nas décadas seguintes, a aviação ganhou asas maiores. O Douglas DC-3, lançado nos anos 1930, foi o primeiro avião que tornava rentável transportar passageiros sem depender de subsídios ou cargas. Ele criou as bases da aviação moderna. Em 1952, o de Havilland Comet inaugurou a era dos jatos comerciais. E em 1970, o Boeing 747 mudou tudo mais uma vez. Com sua fuselagem larga, grande alcance e capacidade para centenas de passageiros, ele democratizou as viagens aéreas intercontinentais. Mas nenhum avião representou tão bem o triunfo da engenharia sobre a gravidade quanto o Airbus A380. Com 2 andares completos, mais de 70 metros de comprimento e uma envergadura de quase 80 metros, muitos duvidaram que uma máquina tão colossal conseguiria sair do chão. E ainda assim, lá estava ele, voando com a elegância de um pássaro de aço. O que parecia impossível tornou-se rotina. Mas como isso realmente funciona? Como a ciência venceu a gravidade? Para entender por que um avião de 500 toneladas não cai, precisamos conhecer as 4 forças fundamentais que atuam no voo: peso, sustentação,
empuxo e arrasto. Juntas, elas mantêm o equilíbrio de algo que, à primeira vista, jamais deveria voar. Pense em uma balança. De um lado, o peso, força gerada pela gravidade, que puxa o avião para baixo. Do outro, a sustentação, a força que o empurra para cima, criada pela interação entre as asas e o ar. Se o peso vence, o avião desce. Se a sustentação vence, ele sobe. As outras duas forças atuam no sentido horizontal. O empuxo é a força gerada pelos motores, que impulsiona o avião para frente. Já o arrasto ou resistência do ar é a força contrária, aquela que tenta frear o movimento, como quando colocamos a mão para fora de um carro em movimento. Para que o voo seja estável, sustentação deve igualar o peso e empuxo deve igualar o arrasto. Se uma força prevalece, o avião muda de altitude ou velocidade. Tudo é física e nenhuma dessas forças existe por acaso. Cada uma é resultado de décadas de engenharia de precisão. Mas o verdadeiro segredo do voo está na geração da sustentação. As asas de um avião não são planas. Elas têm um formato especial chamado de aerofólio, com o lado superior mais curvado que o inferior. Quando o avião avança, o ar que passa por cima da asa precisa percorrer um caminho maior e, portanto, se move mais rápido. Isso diminui a pressão do lado superior da asa. Já na parte inferior, o ar se move mais devagar, o que resulta em maior pressão. Essa diferença de pressão gera uma força que empurra a asa para cima, a sustentação. Esse fenômeno é explicado pela lei de Bernoulli, que mostra como a pressão de um fluido diminui à medida que sua velocidade aumenta. Mas não é só isso. A terceira lei de Newton também entra em ação. Para cada ação, há uma reação de igual intensidade e em sentido oposto. As asas desviam o ar para baixo e, como resposta, o ar empurra o avião para cima. Outro efeito essencial é o efeito Coanda. Ele explica como o fluxo de ar tende a se aderir à superfície curva da asa, ampliando ainda mais a sustentação. E quanto mais rápido o avião vai, maior o volume de ar que atravessa as asas e mais sustentação é gerada. É por isso que os aviões precisam atingir altas velocidades antes da decolagem. Para ajudar nesse processo, entram em cena os flaps e slats, dispositivos móveis nas asas que aumentam sua curvatura e superfície. Assim, mesmo em velocidades menores, o avião consegue gerar sustentação suficiente para sair do chão. Mas como ele ganha velocidade? A resposta está nos motores turbofan, verdadeiras maravilhas da engenharia moderna. O funcionamento é dividido em etapas. Um enorme ventilador frontal suga toneladas de ar. Parte desse ar entra no núcleo do motor, onde é comprimido, misturado com combustível e queimado. Essa combustão libera gases quentes em alta velocidade, que saem pela parte traseira do motor e geram um empuxo. A outra parte do ar circula por fora do núcleo e também contribui para o empuxo. Isso torna o motor mais silencioso e eficiente. Em aviões como o Boeing 747 ou o Airbus 380, cada motor é capaz de gerar entre 200 e 300 kg força de empuxo, o suficiente para levantar dezenas de toneladas sozinho. E os motores não servem apenas para mover o avião. Eles alimentam sistemas elétricos, hidráulicos, pressurização da cabine e diversos componentes vitais durante o voo. A essa altura, você deve estar se perguntando: por que os aviões voam tão alto? A maioria dos voos comerciais acontece entre 9 e 12 quilômetros de altitude. Lá em cima, o ar é mais rarefeito, o que significa menos resistência e mais eficiência para os motores, além de uma viagem mais suave e econômica. Vamos então à sequência crítica do voo, a decolagem. O avião se alinha na pista. Os pilotos ajustam os flaps, posicionam os slats e empurram as alavancas de potência. Os motores rugem e o avião começa a acelerar. Durante esse momento, os pilotos acompanham duas velocidades cruciais: V1, o ponto sem retorno, e VR, o momento de puxar o manche. Ao atingir VR, o piloto levanta suavemente o nariz da aeronave, aumentando o ângulo de ataque das asas. Isso faz com que a sustentação supere o peso, e o avião decola. Logo após o descolamento, o trem de pouso é recolhido, os flaps são ajustados e começa a subida para a altitude de cruzeiro, normalmente em torno de 35 mil pés. Ali, o avião entra em um estado de equilíbrio perfeito. Sustentação igual a peso,
Empuxo igual a arrasto. O voo segue estável, nivelado e eficiente. A cabine é pressurizada para proteger os passageiros da baixa temperatura e pressão externa. E lá de cima, pela janela, é possível até ver a curvatura azul escura do céu. Esse é o momento em que a física, a engenharia e o sonho humano se encontram, suspendendo no ar uma estrutura colossal, que, pela lógica, jamais deveria estar ali. Depois de horas suspenso, a mais de 10.000 metros de altura, voando a velocidades que ultrapassam os 800 km por hora, o avião se prepara para a parte mais crítica e delicada de toda a jornada, a aterrissagem. Ao contrário do que muitos pensam, o avião não simplesmente desce ou cai em direção à pista. Todo o processo é cuidadosamente calculado e controlado pelos pilotos. A primeira etapa é a redução gradual da potência dos motores, iniciando o descenso controlado. A altitude começa a diminuir aos poucos, e o avião entra em uma longa e suave aproximação. Conforme se aproxima do aeroporto, os pilotos estendem novamente os flaps, aqueles dispositivos que aumentam a sustentação mesmo em baixa velocidade, e baixam o trem de pouso. Isso faz com que o avião fique mais pesado no ar, mas também mais estável e preparado para o toque na pista. Durante esse processo, a velocidade diminui gradativamente. Um avião que estava a 800 km por hora em cruzeiro, agora desce para algo entre 150 e 170 km por hora ao se aproximar do solo. E então, a poucos metros da pista, os pilotos realizam a manobra chamada flare. Elevam suavemente o nariz da aeronave para suavizar o toque das rodas no asfalto. É nesse momento que a física dá lugar à precisão milimétrica. Assim que as rodas tocam a pista, entram em ação os spoilers, placas na parte superior das asas que se levantam para interromper a sustentação. Ao mesmo tempo, os reversores de empuxo redirecionam parte da força dos motores para frente, ajudando a desacelerar, enquanto os freios hidráulicos atuam nas rodas. O resultado? Em poucos segundos, o avião desacelera de mais de 250 km por hora para a velocidade de táxi. É o fim de uma jornada aérea que parece quase coreografada. E tudo isso com uma máquina que pesa mais de 500 toneladas. Então, por que um avião tão pesado não se cai do céu? A resposta está em cada detalhe. Asas projetadas para criar enorme força ascendente. Motores tão potentes que poderiam mover prédios inteiros. Um design aerodinâmico que corta o ar com eficiência. Sistemas de controle precisos, automatizados, revisados e monitorados em cada milissegundo do voo. Não há magia. Há engenharia, ciência e história. O que mantém um avião no ar é a mesma física que usamos para entender o mundo ao nosso redor, só que aplicada com precisão extrema em uma das maiores conquistas tecnológicas da humanidade. Cada vez que um avião decola, o ser humano está dizendo ao universo: nós entendemos suas leis e sabemos como usá-las para voar. E agora que você sabe exatamente como isso funciona, talvez aquele barulho de motor na próxima viagem tenha um som diferente, porque agora você entende o que está acontecendo ali fora e sabe que por trás de cada voo existe um espetáculo silencioso de ciência vencendo a gravidade.